Vai lá, Reginaldo, que travou aqui a bagacinha. Aê, Reginaldo, nosso grande Reginaldo aqui com a gente. Estamos de volta aqui no Pânico pra você, aqui pela Panflix. Travou tudo aqui, ó, Delari. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ah, sim. Mas temos Reginaldo lá, ó. Tem. Ó lá, ó. Reginaldinho mandando bala. Estamos de volta aqui, agora já vamos diretamente para a Flórida, vamos conversar com o Rodrigo Constantino sempre, com opiniões, sempre trazendo boas opiniões aqui pra gente. Bater um papo com ele. O que foi o professor Vila? Já vai começar, professor? Mal começou. Não é que você considera essa pessoa uma fonte boa de... Então puxa o assunto com o Constantino, não, professor. porque eu queria falar justamente com ele, porque tá impossível no Twitter, né? É uma briga a cada minuto, né? Impressionante. E o senhor disse a questão dessa frase do Mandrião, né? E toda a sua caterva, tal, que o senhor defende, né? Que o senhor passa o pano, a sua mesa tá sempre muito limpa, tal. Que você disse que parece que alguém acusou, falando que ele ia pra cadeia. Como é que é essa história, Constantino? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Seja bem-vindo de volta aí, Emílio. Olha, essa questão da frase do Bolsonaro dominou aí amanhã desse começo de semana. E a gente entende o motivo. Não tá fácil a vida de antibolsonarista fanático, né? Eles andaram tendo muitas derrotas. O presidente subiu de avaliação, de popularidade. Eles estão meio perdidos, né? Tem gente aí acusando que os militares compram até carne da maior empresa de carne do mundo. Veja que coisa, que escândalo, que furo de reportagem. Dá 0,07% do faturamento da empresa o que o governo comprou de carne dessa empresa. Mas, enfim, essa frase do presidente é lamentável. O presidente não pode perder a linha, ele não pode reagir dessa forma, por mais que ele tenha sido provocado. E esse é o ponto inicial, né? O Bolsonaro, como já disse nosso colega Augusto Nunes, ele não cai na casca de banana, ele atravessa a rua para cair na casca de banana. Dito isso, existe toda uma narrativa aí que é muito suspeita. Em primeiro lugar, a própria emissora, né, que divulgou a notícia porque teria sido o seu jornalista que foi atacado, não coloca a pergunta. Então, a pergunta que ganhou as redes, aliás, um parênteses, né, gado, pelo visto, é só quando é a favor do governo. Quando é contra o governo, não é gado. Aí é mobilização, são palavras mais nobres. Mas nós vimos aí o gado todo anti-bolsonarista reproduzindo a mesma pergunta, sendo que ninguém viu a pergunta no áudio ou no vídeo do jornalista. Então começa a primeira coisa, um jornalista de verdade, ele tem que estar atrás da verdade. Ele não pode estar atrás de uma narrativa para atacar o governo, que é o que todos esses colegas aí jornalistas vivem fazendo, né? Há aí uma versão que foi divulgada por bolsonaristas, pelo próprio filho do presidente, que o sujeito teria falado de alguma coisa de filha, de visitar na cadeia ou catedral, enfim. Suspeito, tá? Mas o fato é que ele deve ter sido provocado para reagir da forma que reagiu. Se foi a pergunta sobre o Queiroz só, é claro que é pior para o presidente. Mas, repito, a gente também tem que apontar aqui hipocrisia de muita gente. Por exemplo, Rodrigo Maia saiu em defesa da liberdade de imprensa. Como é que o senhor presidente da Câmara reagiria se toda vez que ele encontrasse um jornalista, o sujeito, antes de dar bom dia, virasse e falasse: e aquele codinome Botafogo na lista do Odebrecht? E aquele nome Botafogo na lista do Odebrecht? Eu acho que ele teria uma visão diferente. Então, o que eu estou querendo com isso é mostrar que existe um duplo padrão. Gilmar Mendes saiu em defesa da liberdade de imprensa. O mesmo que é do Supremo Tribunal Federal, que persegue jornalistas ou críticos do próprio Supremo, dos ministros do Supremo. Porque isso é outra coisa que nós temos que fazer uma distinção importante, viu? Por exemplo, tem muita gente falando assim, ataque à imprensa. Não, ele teria ali rebatido de uma forma indevida um jornalista. Não é um ataque à imprensa. E aí começa a narrativa, o governo é autoritário, persegue a imprensa. Qual é o ato concreto do governo Bolsonaro de tentar censurar a imprensa? Não temos. Agora, nós temos atos concretos do Supremo Tribunal Federal censurando revista ou calando jornalista. Isso nós temos. Agora, aqueles que estão muito preocupados com a liberdade de imprensa, eles têm um claro duplo padrão. Eles não se importam com o discurso de ódio, por exemplo, quando é um jornalista de um jornal, de um veículo, falando que adoraria ver o presidente da República morto. Aí não tem problema. Então, é esse duplo padrão que chama atenção lá fora. Não é um ataque à imprensa, seria um ataque a um jornalista. Assim como os ataques todos que o presidente recebe não são interpretados como um ataque à presidência da República como instituição. Então é fundamental a gente separar as coisas aqui, tá? O que pareceu ser o caso ali é que esse jornalista fez aquilo que no futebol a gente fala cavar falta. Ele provocou procurando um tipo de reação, tá? É o que muitos
desses jornalistas, infelizmente, têm feito. Eles viraram torcedores, militantes, querem ver o presidente em apuros, querem derrubar o presidente, e nada disso é saudável para a credibilidade do jornalismo, que tem um papel fundamental na democracia. Só para deixar claro, então tem uma versão que parece que alguém falou que o Bolsonaro ia visitar, a filha ia visitar ele na cadeia, é isso? Existe essa versão. Eu estou como a postura única que eu vejo aceitável de um jornalista. Eu estou esperando as provas. Eu acho que é muito cedo para inferirem da forma que inferiram, que fizeram simplesmente uma pergunta e ele reagiu dessa forma. Ele cansa de receber pergunta e ataque de todo que é tipo. Então, assim, por que a própria emissora, dona do jornal, que teve o repórter atacado, por que não colocou a pergunta dele no ar? Por que nós não ouvimos em nenhum áudio, nenhuma imagem, essa pergunta sendo feita para ter uma conclusão mais robusta de que a reação do presidente foi apenas por conta da pergunta? Nós não ouvimos. Se alguém tiver, mostra. Nós não ouvimos. Então, é impressionante, e é isso que está exposto em praça pública, como existe, sim, uma perseguição. Existe uma má vontade, existe uma torcida do contra, e isso aí é distorcer fato, não é narrar e nem reportar fato. E o povo fora da bolha progressista, que domina a mídia, o povo percebe esse truque. Não é por isso e não é por outro motivo que esse episódio aí dominou a pauta toda da imprensa, tá todo mundo em polvorosa, o gado tá todo reproduzindo lá o que tocaram rebante, tá todo mundo fazendo a mesma pergunta, né, comemorando, só que isso aí fora da bolha, ó, não repercute nada. A próxima pesquisa vai mostrar o presidente com alta popularidade e aí a turma cai em desespero e provoca mais alguma coisa desse tipo. A verdade é que nossos colegas da imprensa estão desesperados. E por quê? Porque pintaram o presidente como genocida, sociopata, responsável por cada morte da pandemia, fizeram de tudo e não surtiu o devido efeito. Você está bravo, Constantino? Tá, eu achei claro um pouquinho. Não. Eu não estou bravo, é porque eu vejo meus colegas da imprensa com uma cara de muita seriedade, indo no Twitter, falar que tudo isso é um absurdo e não sei o quê. E a verdade é a seguinte, ô Emílio, todo mundo já percebeu. Se você hoje em dia não é alguém que vive, acorda e dorme pensando em Queiroz, pensando em derrubar o presidente da República, você não é um antibolsonarista fanático e histérico, como tantos deles se transformaram. Se você não é isso, hoje em dia, você é passapano, você é vendido e por aí vai. Então é isso que está cansando. É isso que a turma fora da bolha já está de saco cheio. E isso só ajuda a denegrir, a desgastar a imagem da própria imprensa. Então o que eu faço muitas vezes, né, é chacoalhar esses meus pares, porque eles é que estão afundando a imagem da imprensa. São eles que estão afundando. E isso não é bom para a democracia. Veja, o governante tem que aceitar viver sob o escrutínio de imprensa, de jornalismo. Isso é fundamental. Agora, quando é feito dessa forma, quando dá tanto na cara, quando dá tanta bandeira de que existe uma perseguição escancarada, um duplo padrão, uma hipocrisia e uma pureza ética seletiva, quando é tão evidente isso, isso desgasta a imprensa. Isso não é fazer o trabalho jornalista de jogar luz sobre áreas incômodas de governantes poderosos. Isso é fazer um papel justamente de militante que está do lado do adversário. Porque então, óbvio que é seletivo. Mas isso não é bom para o afegão médio? Porque o afegão médio, ele saca. Você começa a entender como é que funciona o jogo. Onde é que o cara tá. Você fala, pô, esse cara tá combatendo. Esse cara não tá fazendo jornal, é um combate. Ele tá lá combatendo. Ele tá fazendo. Mas também o jornalista tem todo o direito de ter o viés que ele quiser. Quem é a gente também? Tem todo o direito. Mas também não pode se esconder atrás da verdade. Purista ético que está atrás apenas de um escândalo de corrupção. Não é disso que se trata e todo mundo já percebeu isso. Que nem a gente aqui. É um mandrião, um genocida. Sim. E que mais, ô professor? É genocida, mandrião, nauseabundo, tem vários adjetivos que eu adoro. Exatamente. A gente aqui já é claro. É clara a nossa posição, não é isso, professor? Claro, e o Constantino, ele passa pano, ele sabe disso. Mas ele tenta fazer uma performance cognitiva superior, o Constantino, mas ele tenta, mas não consegue porque não me engana. Muito bem. Já virou campanha, né? O Dória veio aqui e falou que ele não estava fazendo campanha, mas ele já colocou lá, falou, ó lá o... Constantino, você não acha isso meio obsessivo? Porque o Bolsonaro é meio obsessivo, né? Obsessivo de quê? Não, ele é meio obsessivo, aquele negócio lá da... De perseguição. Perseguição, aquele negócio da facada. Depois antes teve lá o nióbio. Ele tem a cloroquina tal, e não sei o quê. Agora eu acho que a turma, ela entrou numa obsessão. Ela entrou na obsessão do Bozo.
Essa turma, eles entram nessa obsessão, virou tudo uma loucura, entendeu? E nos Estados Unidos tem uma expressão que criaram para isso, porque é igualzinho o fenômeno do Trump com a mídia aqui. O professor Papagaio não vai conseguir identificar isso porque ele tem francês. Ele não gosta da língua do imperialismo yankee. Mas eles chamam de Trump Derangement Syndrome, que é exatamente essa síndrome patológica de quem vive só em função de atacar o presidente e negar, por exemplo, qualquer crédito, qualquer mérito que tenha no seu governo. Veja, eu acho muito importante destacar isso, Emílio, porque é óbvio que o presidente Bolsonaro tem, e o Trump também, eles têm uma retórica verborrágica, muitas vezes agressiva contra jornalistas. Isso é evidente. E muitas vezes é natural, muitas vezes é uma estratégia que surte efeito, porque o povo está de saco cheio desse duplo padrão da imprensa. Mas olha só, não podemos inferir daí que o governo tem um projeto autoritário, como uma jornalista do Globo disse hoje. Cadê a ação concreta do governo para calar a mídia? Agora, nós temos projeto de lei de censura saindo lá do forno fresquinho no Congresso. E isso sim. E o doutor Rodrigo Maia e companhia aplaudem. Eles estão tentando calar as redes sociais porque eles estão incomodados que as redes sociais expuseram esse tipo de duplo padrão. Então, eles mascaram isso com atacar discurso de ódio, fake news, mas na prática é censura. Nós já falamos disso antes aqui. Então, controle, né? O governo federal não está agindo para calar a mídia. Agora, a mídia está passando pano e fazendo vista grossa para projetos autoritários porque miram supostamente em bolsonarista. Agora, pau que dá em Chico também bate em Francisco. Então essa turma tem que tomar cuidado porque essa semana estava empolvorosa com a história da Polícia Federal mirar num processo, num inquérito lá do jornalista da Folha, né? Mas eles deram a dica. Então agora podemos puxar da cartola Lei Nacional de Segurança para perseguir jornalista. Agressão não pode, né? Ameaça. O deputado federal Alexandre Frota ameaçou de espancar um jornalista, por acaso nosso colega da Jovem Pan, Augusto Nunes. Não saiu um da patotinha do selo azul em defesa dele. Por quê? Mas porque é o Bolsonaro. O Augusto é bom de news. O Frota também é hitmaker. Ele gosta de... O Frota ele gosta de causar. O Bolsonaro é sempre hashtag, sempre trending topics. Ele fica no assunto, né, Constantino? Pro Bolsonaro, pro eleitor dele, é o que o cara quer também. Você acha que a estratégia é melhor ele ficar no cercadinho, voltar a falar isso, porque no final... Você vê que já vira campanha. Você viu o Dória falando agora, o Bolsonaro voltou a ser Bolsonaro. Então o cara já começa a atacar, né? É verdade. Agora, a campanha, a pesquisa mostrou, né? Rejeição do Dória, 55%, enquanto que o Bolsonaro está subindo. Aí a narrativa deles é só de que é o Corona Voucher lá, o auxílio, ele está comprando apoio populista no Nordeste. Antes, quando a turma do PT distribuía, aí era assistência social importante, necessária. Então, o discurso todo muda de acordo com as circunstâncias. O problema é o seguinte, isso aí não dá mais para esconder, porque hoje em dia existem as redes sociais. Então, o truque está sendo feito em praça pública de forma totalmente transparente. O Mr. M, né, não está mais conseguindo manter a mágica embaixo dos panos. Então, isso tudo está jogando contra o trabalho da imprensa. Então, mas Constantino, esse é que é o problema, né? Porque é a pós-verdade que eles chamam, que eles falam hoje em dia. Por exemplo, se você pegar esse evento do Bolsonaro, por exemplo, que ele xingou, chamou o cara pro pau, a gente não sabe realmente o que aconteceu ali. Por quê? Porque cada um tá colocando a sua verdade, cada um tá colocando de um jeito e a gente fica perdido. E é isso que eu acho que a gente tem que combater aqui, é justamente isso, é saber o que realmente aconteceu nesse episódio. Porque vai ficar um contra outro, aí você fica lá no Twitter, não sei o quê, vou entrar na turma tal, e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Isso que eu acho que é o fake news. Sim. Eu acho que é isso. É a gente não saber. Mas a única postura hoje em dia que eu considero razoável, diante desse cenário que nós estamos vendo, é a desse ceticismo aí. Nós também não podemos aceitar valor de face o que a mídia ou parte da mídia está empurrando, porque a gente já percebeu que essa mídia está com outra pauta. A pauta não é a busca da verdade, é derrubar o presidente. Então é óbvio que o que vem cheio de viés. Então é o tribalismo. Nós não podemos aceitar. Tem sites bolsonaristas saindo em defesa, tem gente falando que o áudio foi adulterado para mostrar a tal ameaça do jornalista antes e tudo. Eu me reservo o direito de duvidar e de questionar, acima de tudo, as duas versões. Exatamente. E esperar
Então, esse que é o ponto. Agora, nessa batalha aí, não dá para vender a narrativa de que a imprensa está apenas atrás da verdade purinha e preocupada com todos os escândalos e tudo mais. A gente já viu que não é disso, até porque, olha só, a delação do Dério Messer, o doleiro preso no Paraguai, desapareceu das manchetes. Desapareceu. Sim. Parece que é porque ele acusou aí algumas pessoas poderosas na mídia, né? Então, veja como existe esse duplo padrão. Quem escolhe a pauta já é enviesado, já está do lado de lá. Então, nós temos que manter como cidadão, né? Nós temos que manter uma postura de ceticismo. Eu quero... É São Tomé. Eu quero ver para crer. Eu não vou comprar nenhuma narrativa dessa enfiada goela abaixo, não. É isso aí. Trouxa sim, desonesto jamais. Isso. Trouxa sim, desonesto jamais. Esse foi um lema. Eu queria agradecer, Constantino. Sempre é muito legal bater um papo com você. Você sabe que você é um cara que tem... Pô, tem muita gente que gosta muito de você. Eu tô gostando muito dele. E tem Oi? Eu tô gostando pra caramba dele. Tô colocando até no meu Twitter, porra. Obrigado, viu, Constantino, pelo papo aqui. Eu sei que você tem muito... prazer, Emílio. Você tem muito compromisso aí, você dá uma colher de chá aqui pra gente. Rodrigo Constantino conversou com a gente diretamente da Flórida, dos Estados Unidos. Vamos pro break, depois tem o Dr. Zeballos, parece que com uma novidade aí. Não é isso? É isso, Delari? Então temos aí, Dr. Zeballos é imunologista, ele é consultor aqui da Jovem Pan e ele vai falar pra gente sobre alguma coisa que eu não sei o que é. Você sabe, Delari? Novo estudo. É um novo estudo? Novo esquema? É um novo estudo sobre novo estudo e ele tem informação. Então daqui a pouquinho vamos falar desse novo estudo aí sobre o Covid. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.